Fala nação rubro-negra, segunda-feira começando daquele jeito, com o Flamengo se preparando para mais um desafio importante. O Mengão estreia hoje no Super Mundial lá nos Estados Unidos e a expectativa é enorme. Depois de mais de 2 semanas sem entrar em campo, a saudade de ver o time jogar só aumentou. São 15 dias de espera e finalmente chegou a hora. E olha, tem muita coisa pra gente falar tanto dentro quanto fora das 4 linhas. O adversário da vez é o Esperança de Tunis, um time que vem com moral. Os caras garantiram a vaga no Super Mundial após vencerem a Liga dos Campeões da África e estão liderando o campeonato nacional deles. Enquanto o Flamengo disputou 11 rodadas no Campeonato Brasileiro, os tunisianos já jogaram 30 partidas por lá. E os números impressionam, foram 19 vitórias, 9 empates e apenas 2 derrotas. Dá pra ver que não é uma equipe que costuma facilitar a vida dos adversários. Outro detalhe importante: o poder ofensivo deles. 3 dos principais artilheiros do campeonato local são jogadores do Esperança de Tunis. Um desses destaques é o brasileiro Ians, que já teve passagem pelo Vasco. Ele balançou as redes 10 vezes e ainda deu 2 assistências. Somados, os 3 principais atacantes da equipe têm 28 gols em 30 jogos. Ou seja, o sistema defensivo do Flamengo vai ter que entrar ligado, porque esses caras sabem como marcar gols. E como o time brasileiro está se preparando para encarar esse desafio, segundo o Léo Pereira, que deve ser titular na partida de hoje, o técnico Felipe Luiz tem mostrado muitos vídeos sobre o adversário. A ideia é estudar ao máximo o estilo de jogo deles. De acordo com Felipe Luiz, o Esperança de Tunis é um time que joga com muita intensidade, gosta de marcar pressão o tempo todo e tem jogadores com bastante qualidade técnica. Vai ser aquele jogo diferente porque, ao contrário de quando o Flamengo enfrenta clubes brasileiros ou sul-americanos, agora as informações sobre o adversário são bem mais escassas. O próprio Felipe Luiz comentou isso na coletiva de imprensa, destacando a dificuldade de acompanhar o futebol tunisiano no dia a dia. Então a comissão técnica precisou buscar dados recentes, analisar vídeos e fazer o máximo para deixar o elenco preparado. O técnico também ressaltou que o Flamengo precisa entrar com tudo em campo e garantir os 3 pontos logo na estreia. O formato da competição é curto, com apenas 7 jogos no total e apenas 3 na fase de grupos. Por isso, vencer o primeiro confronto é fundamental para diminuir a pressão, embalar no torneio e encaminhar a classificação. Ontem o clima já era de preparação total. O time fez o reconhecimento do gramado no Lincoln Field, onde a bola vai rolar logo mais. O técnico conversou bastante com o elenco e o foco é total na vitória. O jogo de hoje pode ser o primeiro passo para uma campanha de destaque no Super Mundial. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o Gerson. O nome dele segue sendo um dos mais comentados pela torcida. Muita gente querendo saber se ele vai ou não deixar o Flamengo. Na entrevista coletiva, o técnico Felipe Luiz foi bem claro ao dizer que para o clube nada mudou. Segundo ele, o Gerson é um dos líderes do elenco, segue firme no grupo e que tudo o que aconteceu foi externo. Felipe Luiz também revelou que teve uma conversa particular com o jogador, mas preferiu não entrar em detalhes. O técnico reforçou que o camisa 8 tem o respeito de todos e continua sendo peça importante no time. Isso acabou gerando ainda mais perguntas dos torcedores nas redes sociais, com muita gente querendo saber se o Gerson vai sair ou se tudo não passou de especulação. A situação na prática é a seguinte: o Flamengo já deixou claro que só libera o Gerson mediante o pagamento da multa rescisória, que é de 25 milhões de euros. Não existe negociação direta entre Flamengo e Zenit. Se o clube russo quiser mesmo levar o jogador, o processo é simples. O Zenit deposita o valor da multa na conta do Gerson e o próprio atleta faz o repasse para o Flamengo, encerrando o contrato de forma unilateral. Por isso, enquanto o dinheiro não for pago para o Flamengo oficialmente, não há nenhuma negociação em andamento. Essa é a razão de tanto mistério nas entrevistas. Sempre que alguém do clube for questionado, a resposta vai ser essa: não tem nada acontecendo, não chegou nenhuma proposta, não houve nenhuma conversa. E isso é verdade porque tecnicamente a negociação se salvo acontece apenas entre o jogador e o clube interessado. Cabe ao Flamengo apenas aguardar receber o valor da multa, se for o caso, e seguir em frente. A torcida fica naquela ansiedade
querendo saber os bastidores, mas o cenário é esse. O futuro do Gerson depende única e exclusivamente de uma decisão financeira por parte do Zenit e do próprio jogador. Enquanto isso, ele segue treinando integrado ao grupo e sendo tratado como peça fundamental pelo técnico Felipe Luiz. E para fechar, vamos falar do Jorginho. Há uma expectativa grande sobre ele para o jogo de hoje. Inclusive, segundo informações de bastidores, o volante pode aparecer entre os titulares na estreia. Felipe Luiz, na coletiva, fez questão de elogiar o momento físico e técnico do elenco. Com exceção de Nico de la Cruz, todos os jogadores estão à disposição para o duelo contra o Esperance de Tunis. Depois de uma sequência de problemas médicos que afetaram bastante o time nas últimas semanas, ter praticamente o grupo completo à disposição é uma excelente notícia. Isso dá ao técnico Felipe Luiz mais opções para montar a equipe e pensar em alternativas durante a partida. E falando em expectativa, a cidade de Filadélfia já respira futebol desde a chegada do Flamengo nos Estados Unidos. A torcida rubro-negra, como sempre, marcou presença nas proximidades do hotel onde o elenco está concentrado e também no estádio durante o reconhecimento de campo. Muitos torcedores viajaram de várias partes do país só para acompanhar o Mengão de perto. Nessa estreia, a atmosfera é de final de campeonato com bandeiras, camisas, cantos e aquele clima que só a nação sabe proporcionar. Dentro de campo, a comissão técnica fez um trabalho intenso para preparar o time para as características do Esperance de Tunis. Como o próprio Felipe Luiz destacou na coletiva, o estilo de jogo deles é bem diferente do que o Flamengo costuma enfrentar no Brasil. O adversário gosta de fazer pressão alta, busca roubar a bola no campo de ataque e tem jogadores com muita velocidade pelos lados. Isso exige do Flamengo uma atenção redobrada na saída de bola e na transição defensiva. O treinador sabe que o primeiro jogo de um torneio como esse é sempre cercado de nervosismo, não só pela estreia, mas porque os pontos em disputa têm um peso enorme justamente por conta do formato enxuto da competição. Por isso, Felipe Luiz trabalhou bastante a parte tática e também o aspecto emocional dos jogadores. A ideia é não se deixar levar pela ansiedade e jogar com inteligência, sabendo administrar os momentos do jogo. Além da preparação tática, houve também um cuidado especial com a parte física. Como o Flamengo vinha de um período sem jogos oficiais, a comissão técnica montou uma programação de treinos forte durante essa fase nos Estados Unidos. O objetivo foi manter o ritmo dos atletas e garantir que todos estivessem prontos para suportar 90 minutos em alta intensidade. Isso é fundamental, principalmente porque o Esperance de Tunis está em plena atividade no campeonato local e chega com um ritmo de competição mais elevado. Outro ponto que chama a atenção é a liderança de jogadores experientes dentro do grupo. Nomes como Davi Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o próprio Gerson têm um papel fundamental nesse momento de decisão. Eles sabem como é jogar uma competição internacional, conhecem a responsabilidade de vestir a camisa do Flamengo em torneios desse porte e com certeza vão ajudar a conduzir os mais jovens durante o jogo. O elenco está confiante, mas também consciente das dificuldades que vão enfrentar. Não tem clima de salto alto. Pelo contrário, o discurso dentro do vestiário é de respeito total ao adversário e foco máximo na vitória. Os jogadores sabem que, se entrarem desconcentrados, o risco de complicar o jogo é grande. Por isso, a preparação foi detalhada com vídeos, análise de jogadas e muitas conversas. Voltando a falar de Gerson, a expectativa é que ele esteja em campo e que toda essa novela envolvendo uma possível saída não atrapalhe seu desempenho. A resposta dele dentro de campo vai ser fundamental tanto para afastar as especulações quanto para mostrar o comprometimento com o grupo. Felipe Luiz deixou claro que conta com o jogador e que confia na liderança dele. E essa confiança pode ser um fator determinante. Gerson é o tipo de jogador que, quando está focado, consegue mudar a dinâmica de um jogo. Ele tem qualidade para marcar, distribuir o jogo e ainda chegar com perigo no ataque. A torcida espera que ele deixe os problemas extracampo de lado e ajude o Mengão a começar bem no Super Mundial. Enquanto isso, o departamento de futebol segue atento a todas as movimentações do mercado, mas como já foi dito, a posição oficial é clara: o jogador só sai com o pagamento da multa. Isso dá uma certa tranquilidade para a comissão técnica trabalhar com o elenco completo sem ter que lidar com indefinições de última hora. Outro jogador que merece destaque é o Jorginho.
A expectativa de que ele comece como titular é grande, principalmente porque o volante tem mostrado muita qualidade nos treinamentos. Ele pode ser uma peça importante na proteção da defesa ainda, mas contra um adversário que costuma atacar com muitos jogadores, a capacidade de marcação e o bom passe podem fazer a diferença na hora de controlar o meio-campo. E vale lembrar que o Felipe Luís também ressaltou o retorno de vários atletas que estavam no departamento médico. Ter praticamente o grupo inteiro à disposição é uma grande vantagem. Isso permite ao treinador variar a estratégia durante a partida e até mudar o esquema tático dependendo da necessidade. O Flamengo, que vai a campo hoje, tem todas as condições de fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos. Do lado do Esperança de Tunis, o foco deles também é total. A imprensa local destaca que a equipe viajou confiante e com a expectativa de surpreender o Flamengo. Eles sabem que o Mengão é um dos favoritos ao título, mas acreditam que, com um jogo organizado e aproveitando as oportunidades, podem dificultar bastante a vida dos brasileiros. Os jogadores do Esperança de Tunis têm consciência de que a parte física pode ser um trunfo a favor deles, já que vem de uma sequência intensa de jogos pelo campeonato nacional. Além disso, o time conta com jogadores experientes e com um sistema de jogo bem definido, o que pode equilibrar as forças dentro de campo. Mas o Flamengo tem a seu favor a qualidade técnica individual, o entrosamento do elenco e a força da torcida. Mesmo jogando fora do Brasil, a nação rubro-negra faz a diferença. O apoio nas arquibancadas vai ser fundamental para empurrar o time em busca da vitória. O clima entre os jogadores é de otimismo. A confiança está alta e a expectativa é de que o Mengão faça uma grande apresentação. Felipe Luís tem feito questão de lembrar o grupo que cada jogo nessa competição é uma decisão e que começar com vitória é o primeiro passo para chegar longe no torneio. Além da partida em si, o Flamengo também sabe que uma boa campanha no Super Mundial pode ter impacto positivo em outros aspectos. A visibilidade internacional aumenta, o prestígio do clube cresce e até mesmo possíveis futuras negociações de jogadores podem ser facilitadas com um desempenho de destaque. E falando em futuro, o Flamengo também vai de olho em como o elenco vai reagir a esse novo desafio. Jogar uma competição com times de diferentes continentes, com estilos de jogo variados e com clima e ambiente diferentes do que o time está acostumado no Brasil, vai exigir bastante do grupo. É uma oportunidade para os jogadores mostrarem maturidade e capacidade de adaptação. A preparação psicológica também foi um ponto trabalhado pela comissão técnica. Enfrentar uma equipe desconhecida pode gerar uma certa insegurança, mas a ideia é justamente transformar essa incerteza em motivação. Jogadores e comissão estão cientes de que, independentemente do adversário, o Flamengo tem que impor seu estilo de jogo e fazer valer sua superioridade técnica. E para quem está acompanhando de casa, a expectativa também é enorme. A torcida está mobilizada, esperando ansiosa pelo início da partida. Nas redes sociais, o assunto mais comentado entre os rubro-negros é o jogo de logo mais. Todo mundo querendo saber qual será a escalação inicial, como o time vai se comportar e, claro, torcendo para começar com o pé direito. A cidade de Filadélfia, que já foi palco de grandes eventos esportivos, hoje vai respirar Flamengo. A nação rubro-negra promete transformar o Lincoln Field em uma verdadeira extensão do Maracanã. Bandeiras, cantos, vibração e aquele apoio que só a torcida do Mengão sabe fazer. Dentro de campo, a expectativa é de um jogo intenso, com o Flamengo buscando o controle desde os primeiros minutos. A tendência é que o time tente imprimir um ritmo forte com posse de bola e muita movimentação. No ataque, a defesa vai precisar estar atenta para não ser surpreendida nos contra-ataques, já que o Esperança de Tunis tem velocidade e qualidade na transição. Felipe Luís, que vem se mostrando um técnico cada vez mais seguro nas decisões, deve escalar um time equilibrado, mesclando experiência e juventude. A escolha dos titulares vai refletir justamente essa busca por equilíbrio entre a força defensiva e a criatividade no setor ofensivo. E para quem gosta de acompanhar os bastidores, vale lembrar que o ambiente interno do Flamengo parece ser um dos melhores dos últimos tempos. Jogadores unidos, comissão técnica alinhada e uma direção que tem dado respaldo total ao trabalho que vem sendo feito. Esse clima positivo pode ser o diferencial para o time conquistar um bom resultado logo na estreia. Agora é esperar a bola rolar, torcer bastante e acreditar que o Mengão vai começar essa caminhada com uma grande vitória.
A confiança da torcida é grande e o time tem tudo para corresponder dentro de campo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol brasileiro amanheceu nesta quinta-feira em estado de euforia e surpresa, após o que parece ser um dos maiores burburinhos do mercado da bola dos últimos anos. Segundo fontes não confirmadas, Cristiano Ronaldo foi visto chegando discretamente à sede do Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea, gerando uma onda de especulações sobre uma possível assinatura de contrato com o rubro-negro carioca visando o tão aguardado Super Mundial de Clubes da FIFA. A presença do craque português no Brasil, e justamente no Rio de Janeiro, acendeu o alerta vermelho entre torcedores, jornalistas e especialistas. Vestido de maneira discreta, CR7 teria desembarcado em um jatinho particular e seguiu escoltado até as dependências do clube, onde teria sido recebido por dirigentes de alto escalão do Flamengo. O motivo oficial da visita ainda não foi revelado, mas o timing não poderia ser mais sugestivo. Com o Super Mundial batendo a porta e o Flamengo buscando reforços de peso para representar o continente sul-americano, o nome de Cristiano surge como uma possibilidade tão ousada quanto sedutora. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido emitida até o momento, o movimento nas redes sociais foi imediato. Hashtags como CR7 no Flamengo e Super Mundial agitaram o Twitter e o Instagram, com montagens, vídeos e até supostas imagens do craque vestindo o manto sagrado viralizando em poucos minutos. Dentro do clube, o clima é de absoluto sigilo. Mas pessoas próximas à diretoria teriam deixado escapar que algo grande está em andamento. Vale lembrar que Cristiano Ronaldo atualmente defende o Al Nassr, da Arábia Saudita, com um contrato milionário em vigor. No entanto, as tratativas poderiam envolver um empréstimo de curto prazo, exclusivamente para a disputa do Super Mundial, hipótese que não seria inédita no futebol moderno, onde negociações relâmpago e estratégias midiáticas ganham cada vez mais força. Enquanto os torcedores sonham acordados e a imprensa busca confirmações, uma coisa é certa: a simples ideia de ver CR7 com a camisa do Flamengo já está sacudindo o futebol mundial. Se o rumor se concretizar, não será apenas o time carioca que sairá fortalecido, mas o futebol sul-americano como um todo. Por ora, resta aguardar e acompanhar os próximos capítulos dessa história que, real ou não, já entrou para o imaginário do torcedor rubro e negro. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ative o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.